Queridos, hoje nós estamos encerrando mais um curso. Antes, porém, apenas falar aí lembrar aí da nossa construção. Essa semana, amanhã pela manhã, começam a chegar os materiais, né? O forro, essa parte lateral, né? Vai chegar agora amanhã de manhã. A parte de cima da madeira já está encomendada, é só questão de entregar e pagar, né? Como a gente comprou a gente pega no pé do Rogério. O Rogério não está aqui hoje, né? Talvez ele esteja ouvindo, né? A gente compra do seu Murba, né? Então o seu Murba entrega logo para a gente, né? Aí as outras partes, som já está sendo feito. Terça-feira vem um rapaz, já é senhor, né? Mas vem alguém que cuida da igreja, do som, da área de som, lá na igreja de Pinheiros, vem para cá na terça-feira para cuidar dessa parte do som aqui, na questão do projeto, iluminação, o projeto já está sendo feito, a parte civil do que a gente vai reconstruir já está sendo contratado também, fase final de orçamento. Então, graças a Deus, as coisas estão caminhando. Em nome de Jesus, essa semana a gente dá o pontapé efetivo para começar as obras aí. A gente pede que os irmãos orem por isso, né? E quando eu falo para orar, eu coloco a questão de Deus dar sabedoria para o conselho na tomada de decisões. Eu peço que os irmãos orem pela segurança de quem vai trabalhar aqui. Essa é uma das preocupações que a gente tem, e que Deus nos conceda também os recursos necessários para isso. Apenas essa parte lateral do forro ficou em R$44 mil, mais ou menos. Então, por aí dá para os irmãos terem uma ideia do custo hoje para essa obra, né? Então, graças a Deus, a igreja tem condições de fazer isso, e logicamente que boa parte dos recursos não está no banco, mas está no banco que eu falo, no banco lá na avenida, né? Mas está sentada aí no banco, né? No banco da igreja, né? No bolso, no seu banco, né? E certamente Deus vai prover tudo o que a gente precisa. Queridos, hoje nós estamos encerrando esse curso, Igreja Irresistível. O nosso foco foi falar sobre características de uma igreja que arranca aplauso dos céus. Isso aqui é o subtítulo do livro, né, escrito por Wayne Cordeiro. No começo nós falamos sobre ele, um pastor bastante reconhecido no seu ministério. A igreja dele trabalha principalmente no Havaí, é uma das grandes igrejas no Havaí, em todas as ilhas no Havaí, no Japão e na costa oeste dos Estados Unidos, ali na área de São Francisco, Los Angeles. É um pastor que tem tido um reconhecimento no mundo como um dos bons pastores atualmente, alguém que fala com autoridade sobre isso. Mas o importante é a gente reconhecer que esse conceito de ser uma igreja aplaudida não tem a ver com uma igreja aplaudida necessariamente pelos homens, né? Será aplaudida por nós, porque nós temos motivos que às vezes podem não ser bons motivos de aplauso, né? O sucesso humano nem sempre reflete a aprovação de Deus. O sucesso diante dos homens nem sempre é a mesma coisa ou é sinônimo de ser aprovado por Deus. Mas claro que nós queremos uma igreja que seja agradável a nós, queremos uma igreja boa, queremos viver numa igreja saudável, queremos viver numa igreja alegre, queremos viver uma igreja que cumpre os seus propósitos, que faz aquilo que Deus quer, mas acima de tudo nós queremos que a igreja, nossa igreja, IPJP, seja uma igreja que tenha o aplauso do céu. E eu sempre cito aqui as igrejas do Apocalipse. Nós temos lá 7 igrejas listadas no Apocalipse que Jesus escreve.
Dessas 7 igrejas, 5 delas têm críticas, apenas 2 têm aplauso, apenas 2 têm elogios, apenas elogios, mas as outras 5 elas têm, algumas têm elogios e críticas, e tem uma lá que não sobra quase nada, que a gente só tem que pedir misericórdia para Deus, né? Então a gente tem que ter essa consciência que Deus está de olho na igreja, que Deus está de olho em quem nós somos, no que fazemos, naquilo que nós realizamos, na motivação do nosso coração para estarmos juntos, para sermos igreja do Senhor. E a grande questão é, somos uma igreja em que Deus olha e diz, legal, é isso mesmo que eu quero. Deus fez isso com Jó. Deus chama o diabo do lado e diz, você viu meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem justo, igual ele na terra não há ninguém. E aí o diabo até questiona, né? Mas será que é isso tudo? Deixa ele perder algumas coisas para ver se a coisa não fica ruim. E Deus, a gente conhece a história de Jó, mas Jó é aprovado. Eu fico pensando que às vezes Deus faz isso em relação à igreja. Olha a minha igreja lá. A IPJP, olha a igreja em tal lugar, olha a igreja tal, igreja boa, igreja perfeita não tem nenhuma, né? Nós não estamos falando de igreja perfeita, estamos falando de uma igreja que é aprovada pelo Senhor. E o conceito central, então, dessa igreja irresistível é sermos uma igreja em que Deus tenha prazer em estar conosco e ser uma igreja que de fato trabalha para agradar a Deus em primeiro lugar. Se agradarmos as pessoas, ótimo, mas a preocupação, o foco, a essência do nosso ministério, a prioridade da nossa existência é agradarmos a Deus, que a gente jamais se esqueça disso. E aí nós trabalhamos, né, o livro trabalhou em algumas áreas específicas. Quais são as características dessa igreja? Então são 12 características que ele lista. E nós trabalhamos as 11 primeiras e terminamos hoje com a 12ª. Tem fome da presença de Deus. Deus é o centro. Na igreja não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. O foco da igreja é o Senhor, é Ele. Nós existimos por causa dEle, nós existimos para Ele. Nós fazemos aquilo que Ele diz que a gente precisa fazer. A gente realiza aquilo que Ele nos dá condições de fazer, que Ele nos habilita com dons para realizar. Mas o nosso foco é Deus, é a busca de Deus. Não é fazer coisas, não é praticar coisas, é o nosso encontro, é o estar diante da presença de Deus, é viver como Jacó lá quando ele atravessa o val de Jaboque lá, né? Eu não te deixarei se tu não me abençoares, ou como Moisés lá no deserto, se o Senhor não for com a gente não dá um passo desse lugar. O foco é o Senhor. Segundo lugar, é uma igreja que sabe para que a igreja existe. Por que nós existimos? Nós sempre temos falado aqui da nossa declaração de missão. Nós existimos para anunciar o Evangelho de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a grande comissão dada por Jesus, lá em Mateus 28, Marcos 16, e em tantos outros textos que Jesus chama a atenção dos discípulos sobre essa responsabilidade. Por que nós estamos na terra? Por que somos igreja? Para anunciar o Evangelho, para fazer discípulos e sermos equipados e preparados para isso. Terceira característica, a gente age com o coração. Deus aceita aquilo que a gente faz de todo o nosso coração. Edileia contou a história aqui da rosa, né? E aí tem uma outra ilustraçãozinha muito simples, é dar presente por obrigação. A gente, pelo menos não deveria, a gente não dá presente por obrigação.
A gente dá presente porque a gente ama, a gente dá presente porque a gente tem prazer em agradar a pessoa, que a gente gosta, que a gente acha legal, que está no nosso coração. A gente não dá presente porque, nossa, que coisa, ter que dar presente, né? Não, o presente está sendo dado de má vontade, ele foge ao propósito. E quando a gente fala de agir com o coração, a gente tem que lembrar que a palavra de Deus sempre nos chama a atenção, que Ele quer ser adorado com todo o coração, Ele quer ser buscado com todo o coração, Ele quer uma entrega plena, uma entrega completa, é uma entrega de alma. A gente não vem na igreja, nossa, eu vou na igreja porque se eu morrer essa semana eu vou para o inferno. Não, ninguém vem na igreja, ou pelo menos ninguém deveria vir à igreja por esse motivo. Eu vou na igreja e eu vou entregar o dízimo, porque se eu não entregar o dízimo, essa semana eu vou falir. Eu vou fazer isso, porque se eu não fizer isso, Deus vai me castigar. Não é esse o foco. O foco é nós fazemos porque nós amamos ao Senhor. Nós nos damos, nós nos entregamos a Ele de todo o nosso coração. Igreja irresistível, que agrada a Deus, é uma igreja que expressa gratidão, uma igreja grata. Aprendemos como igreja a sermos agradecidos, gratos por tudo que Deus tem feito, mas também gratos por outras pessoas, por aquilo que outros irmãos fazem. Nós precisamos reconhecer, por exemplo, e essa semana, aproveitar aqui, já manifestar publicamente, né? Essa semana foi o dia dos diáconos, né? Esses irmãos prestam um serviço extraordinário na vida da igreja. Eles normalmente são os primeiros que chegam e são os últimos que vão embora. As esposas, né? As esposas chegam mais cedo e tem que ficar esperando, né? E fica olhando para o marido e fazendo assim, ó. E olha para o marido, né? E o marido não precisa nem... já sabe o que está rolando, né? Porque o povo não vai embora da igreja, e o pastor fica batendo papo com um, e o outro fica conversando, e um ali encontrou um amigo que fazia não sei quanto tempo, e a mulher está lá, né? E o maridão, diáconozão aí, só falando, nossa, hoje vou chegar em casa, na hora que eu entrar no carro ali, já sei o que eu vou ouvir, né? Minha irmã, muito obrigado, faça de coração, ame seu marido serve a igreja de uma forma que a igreja não funcionaria sem os diáconos da igreja. Se eu não estou enganado, ontem ou hoje é o dia do presbítero, né? Esses irmãos têm trabalhado firme também na vida da igreja. Pessoal do louvor, pessoal aqui da mídia, pessoal que limpa a igreja. A gente chega aqui e acha que passou um anjo aqui com aspirador de pó essa semana, né? Não passou anjo não, tem uma anja que vem aqui toda semana, né? Que vem várias vezes na semana. Essa anja que chama Karina, né? Ela vem aqui com aspirador, limpa tal, e é por isso que a gente chega aqui, a igreja está em condições, e a gente precisa expressar essa nossa gratidão por tantas coisas, e desenvolver no nosso coração gratidão. A igreja tem que ser um lugar, queridos, que promove relacionamentos que são saudáveis. Gente, a vida na igreja, e à noite nós estamos falando sobre isso, né? Começamos na semana passada, falar que igreja é muito mais do que as definições teológicas, bíblicas e doutrinárias do que é igreja, do que é ser igreja. Mas quando nós falamos de igreja, a gente está falando aqui de pessoas, nós estamos falando de gente, e cada um de nós temos as nossas histórias, cada um de nós temos o nosso jeito. Tem gente que tem cara de, oi, que legal. Tem gente que tem cara, não chega perto. Tem gente que você olha para a pessoa e fala, ixi, não vou nem chegar perto, né? Não é assim lá na sua casa? Não é diferente na igreja. A gente vem com quem a gente é aqui para a vida da igreja. E se nós não tivermos sabedoria e discernimento e intencionalidade,
A gente vai viver em pé de guerra aqui, porque eu prefiro café com açúcar, o outro já prefere café sem açúcar, o outro prefere chá. Mas por que não tem pão de queijo? Por que só tem bolachinha? Por que isso e por que aquilo? E aí a gente começa a criar complicações no relacionamento. E a igreja precisa desenvolver relacionamentos saudáveis, baseados no amor, baseados no perdão, na paciência, na gentileza, na graciosidade do trato, né, em que aprendemos a caminhar juntos. Igreja irresistível aos olhos de Deus é uma igreja que sabe que a gente nunca chega onde a gente precisava chegar. A gente sempre caminha para aprender mais, crescer mais, saber mais. É um processo, dizem, né, de que a escola dominical é a única escola que a gente não forma, né, que não tem formatura, porque a gente sempre tem o que aprender. Você lê a Bíblia 20 vezes, na 21ª vez que você lê a Bíblia, você pega um texto, é interessante, parece que eu nunca li esse versículo antes. E aquele texto da Bíblia brota no seu coração de uma forma rica, nova, extraordinária, por causa da ação do Espírito de Deus sobre a sua vida, que vai trabalhando no nosso coração. Igreja irresistível caminha num processo de autoalimentação contínua. É por isso que a gente precisa ter essa consciência de que eu preciso me alimentar dia a dia. E o exemplo que foi dado, né, quando nós falamos sobre isso, é que criança a gente coloca comida na boca do filho, mas depois que cresce não faz sentido, a gente pegar uma pessoa adulta e ficar assim, não, meu filhinho, vem aqui, ó, bebe a aguinha, né? Toma uma aguinha aqui, ó, vai, cuidado para não derramar na roupinha. Gente, isso a gente faz com criança. E na fé é a mesma coisa. A gente faz isso com quem está começando na fé. Mas a partir do momento em que nós começamos a amadurecer a nossa fé, nós precisamos ter consciência de que essa responsabilidade de uma alimentação espiritual não pode ser dependente. Tem que ser uma experiência em que eu corro atrás da minha subsistência, da minha saúde espiritual. A igreja saudável relaciona tudo à salvação da nossa alma, mais do que tudo. Gente, igreja pode e deve fazer um monte de coisa boa. A gente deve fazer ação social, a gente deve cuidar da cidade, a gente precisa preocupar com o vizinho, a gente precisa fazer um monte de coisa como igreja. Mas a gente não pode esquecer que a principal missão, a mais importante, a fundamental missão da igreja é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, que reconcilia o homem pecador e perdido com seu Deus. Não há absolutamente nada mais importante do que isso. Algumas igrejas se perderam na história porque resolveram fazer coisas que são importantes, como, por exemplo, ter uma escola. É ótimo, um ministério sensacional, extraordinário, mas no dia que a escola se transformou em algo mais importante do que a missão número 1 da igreja, que é anunciar o Evangelho, a igreja se perdeu. A igreja perdeu de vista a essência da sua própria existência. Igrejas que começam com trabalho social aprovado por Deus, coisa boa para se fazer, coisa que nós devemos almejar, mas no dia que a ação social se tornou mais importante do que anunciar o Evangelho, a igreja se perdeu nos seus próprios caminhos. Então a gente não pode esquecer isso. A igreja existe fundamentalmente por causa do nosso relacionamento com Deus, com Ele. A igreja existe para abençoar pessoas, para cuidar de pessoas, mas nada é maior do que essa vida, do que o relacionamento com Deus. A igreja é saudável quando ela escolhe amar uns aos outros, ama a si mesma como igreja,
e ama aqueles que estão ao seu redor. A gente tem que ter essa consciência. Vive pela fé. A igreja, queridos, é um milagre. A existência de igreja é um milagre. É um milagre. Quando eu olho para a existência da nossa igreja, por exemplo, e eu faço parte da história da igreja, tem 12 anos. Alguns irmãos já fazem parte dessa história há quase 30 anos. Estão caminhando e podem testemunhar claramente, que a existência dessa igreja é um milagre. Quantos momentos que essa igreja viveu que a gente diz, só Deus. E é Deus mesmo que sustenta, é Deus que cuida. Então a igreja é uma igreja que vive pela fé. Né? Por exemplo, coisa simples, essa reforma, por exemplo. O grande desafio do conselho da igreja, na hora que toma as decisões, temos recursos? Temos, beleza, fica fácil tomar decisão nessa perspectiva. Mas temos recursos para tudo? Não. E aí, o que a gente faz? Até onde a gente vai ir? E aí a gente tem que crer, tem que esperar, tem que tomar decisões na perspectiva da provisão de Deus, de que Deus dará, de que Deus vai cuidar, de que Deus vai sustentar a igreja. Então, ser igreja, queridos, é uma experiência de fé por si só. Viver a vida da igreja, a nossa igreja, por exemplo, tem algumas igrejas que têm imóveis de aluguel, por exemplo, e nada contra isso, mas igreja precisa ter consciência de que tem que ser uma experiência de fé, uma experiência de dependência de Deus. Se nós cremos que a igreja é do Senhor, nós precisamos aprender a crer que Ele vai cuidar, que Ele vai sustentar. É uma igreja que anda com humildade, né? Uma igreja que não bate no peito, se considerando melhor nem do que outras igrejas e nem melhor do que o mundo, mas de que nós somos uma igreja, porque nós somos um grupo de homens e mulheres, pecadores, miseráveis pecadores, que fomos alcançados pela graça de Jesus e que sonha em ver a maior parte da cidade possível e do mundo encontrando a mesma fé, tendo a mesma experiência de uma caminhada com Jesus. Alguém definiu o evangelho, né, e o evangelismo, né, aquele que faz parte da igreja, como alguém que recebeu o pão e que distribui do seu pão àqueles que têm fome. Então é ter essa consciência de que como igreja nós não somos melhores nem individualmente como pessoas e nem como comunidade melhores do que outras, mas que nós vivemos nessa dependência de Deus, no cuidado de Deus. E a última característica é uma igreja que tem planos, é uma igreja que sonha. E eu quero encerrar exatamente com isso, né? A conclusão do livro tem a ver com isso. Diante de tantas características, o que nós estamos fazendo para chegarmos lá? Imagine você começar uma construção, você contrata engenheiro, você contrata pedreiro, você contrata equipamentos, você contrata um monte de coisa, adquire o que você precisa, aí de repente numa segunda-feira todo mundo chega lá e diz, o que nós vamos fazer? E aí o proprietário vira e diz, não, cada um pode construir o que bem quiser. Mas nós vamos construir uma casa ou um imóvel comercial? Não, pode, você fica à vontade. Nós vamos construir algo térreo ou de quantos andares? Não, pode resolver você. E cada um vai resolvendo uma coisa. Logicamente que a gente sabe que isso literalmente não funciona, né? E aí alguns textos aqui apenas para lembrar, né, de algumas coisas que Deus nos ensina, né? Nessa questão de planos. Isso vale para a igreja, mas vale também para nós como pessoas, né? Provérbios 16:9, é da natureza humana fazer planos, é da essência nossa sonhar com o futuro. É da nossa essência desejar coisas boas para frente, né? Quem tem filhos tem planos e tem sonhos para os filhos. Amém por isso.
né? Individualmente, cada um de nós temos os nossos planos, temos os nossos projetos. Quem tem alguma empresa tem aí os seus planos para a empresa e assim por diante, né? Agora, como igreja, nós somos lembrados de que nós, embora a gente faça planos, é Deus quem deve conduzir a nossa vida. É Deus quem deve dizer, não, o seu plano é esse, mas eu vou te mandar para cá. O seu projeto é esse, mas o meu não é esse, o meu é esse. É interessante que a gente vê isso na história de muitos homens e mulheres de Deus, vendo Deus mudar os planos e realizando aquilo que está no coração dele. Mas de forma alguma isso nos isenta de termos planos, temos sonhos, temos ideais, imaginarmos. Quando nós falamos sobre a questão da importância da fé na igreja, nós falamos sobre isso, né? Imagine que, né? Esse ato de imaginar, de sonhar, até onde a gente pode ir. Quais são os meus planos se não houvessem obstáculos? Quais seriam os meus projetos se não tivesse a dificuldade do dinheiro, dificuldade de execução, dificuldade logística e um monte de coisa? Quais seriam os meus planos? Quais são os meus projetos? E nós podemos fazer isso. E o ideal é que a gente o faça, seja como igreja, seja como indivíduos. Agora, naturalmente, é o Senhor que vai dirigir. Fazer planos não significa que somos senhores da nossa história, da nossa vida, mas que nós apenas colocamos tudo isso diante de Deus e Deus é que vai nos conduzir, né? Por quê? Jeremias 29:11. E para mim apenas esses dois textos já seriam suficientes, né? Porque o Senhor vai dizer para o povo de Israel, cativo, no cativeiro, lá na Babilônia, dizendo: eu quero que vocês se lembrem que eu tenho planos para vocês, e que os meus planos são bons, eu não tenho planos ruins para vocês. É uma falta de fé da nossa parte, quando a gente vira para Deus e diz: Deus, que medo de falar para o Senhor, faça a tua vontade. Às vezes a gente tem esse receio, né? Especialmente quando a gente está assim, sem saber o que fazer, na hora que a gente não tem o que solução, e a gente sabe que só o milagre de Deus, e aí às vezes a gente fica com medo. Eu já tive medo de fazer essa oração, faça a tua vontade. E se a vontade de Deus não for a minha? A gente tem que entender que a vontade de Deus vai ser sempre para o melhor. Deus tem planos bons para a nossa vida, para nos dar o futuro que nós desejamos. Ele estava falando para o povo lá em Israel, que está de Israel na Babilônia, dizendo: olha, a vida de vocês aqui está ruim, construam casas, invistam nesse lugar, eu tenho plano bom para você, você não é capaz de enxergar, mas daqui 70 anos, vocês vão ver que tudo vai mudar e vai ser tudo muito melhor. Logicamente que os planos de Deus às vezes não vão acontecer no nosso tempo, mas às vezes até para a próxima geração, né? O sonho que nós sonhamos para que outros sejam abençoados, não é para isso que a gente trabalha tanto para os nossos filhos, que a gente esforça para dar o melhor para os nossos filhos, porque nós sonhamos sonhos que não são nossos, mas que são sonhos para outros. O que nós estamos fazendo aqui nessa igreja, não estamos fazendo para nós, estamos fazendo para que os nossos filhos sejam abençoados, ajudados, guardados, para que eles tenham todo o ambiente necessário para experimentar o melhor de Deus. E aí, queridos, a necessidade de um plano tem a ver com essa visão clara até daquilo que nós vamos colocar na presença de Deus. O que nós oramos? Nós oramos os nossos planos, nós oramos os nossos desejos, nós oramos os nossos projetos, nós oramos aquilo que está no nosso coração. Naturalmente que o nosso coração vai planejar e vai sonhar aquilo que a gente vive segundo a vontade de Deus. E isso deve nos ajudar a buscar a direção de Deus,
Os planos não são uma declaração de autonomia humana. Quando nós temos um plano, nós não podemos viver esses planos dizendo: Deus, é isso aqui, pá. Essa semana, ou a semana passada, eu ouvi uma pregação que ele estava dizendo que aquelas orações, eu decreto, Deus, que o Senhor tem que fazer desse jeito. Ele diz: tem um nome simples para esse tipo de oração: blasfêmia. Porque nós invertemos a nossa posição, colocamos Deus no lugar de servo e eu no lugar de Deus para dizer o que deve acontecer. Mas a oração certa diante dos nossos planos é: Deus, esses são os meus sonhos, esses são os meus projetos. O que o Senhor tem para mim? E eu sei que o Senhor tem muito mais. Em Filipenses, Paulo vai dizer: Deus é capaz de fazer muito mais do que o que a gente pede e do que a gente sonha, do que a gente imagina. Ele faz mais. Então a gente pode, e não apenas podemos, mas devemos buscar a direção de Deus. Uma outra coisa importante na questão dos nossos planos, queridos, é desenhar, eu usei aqui a expressão lá do N. Cordeiro, desenhar uma planta espiritual. O que significa? Qual que é o meu caminhar com Deus em todo esse processo? Isso aqui vai me levar a um fortalecimento espiritual, uma vida de dependência de Deus, ou a minha atitude vai ser uma atitude de eu quero me afastar do Senhor, eu quero viver de forma autônoma à vontade de Deus. É uma planta, né? um projeto espiritual em que eu planejo em todas as coisas a forma da minha caminhada com Deus. Por exemplo, começo de ano, normalmente final de ano, a gente faz planos para o ano seguinte. Isso é tradicional. Na sua vida espiritual, o que você planeja para o próximo ano? Quantas vezes eu vou ler a Bíblia? Como que vai ser minha vida de oração? O que eu vou fazer na igreja? Como que eu vou servir? Que crente melhor eu posso ser? Eu tenho que desenhar um plano espiritual para o desenvolvimento da minha fé e da minha experiência com Deus, diante dos meus planos individuais. Se eu quero montar uma empresa, por exemplo, no ano que vem, Deus, como que no meio de todo esse processo eu vou estar mais próximo do Senhor? Eu vou desenvolver minha fé. Qual que é o lugar da minha fé nesse meu plano, nesse meu propósito, nessa minha intenção? Tem lugar para o Senhor nisso aqui? Isso aqui vai gerar enriquecimento na minha caminhada com o Senhor. A gente tem que, no meio de todos os nossos planos, ainda que seja, querido, vou dar uma coisa aqui tão básica, ainda que seja comprar um chinelo lá no supermercado. E aqui, lógico, eu estou falando isso aqui como ilustração, mas ainda que sejam coisas tão simples, básicas da nossa vida, a gente não pode fazer planos sem ter um plano de caminhada com Deus no meio de todo o processo, para a gente entender o mover de Deus e o agir de Deus na nossa história, né? Eu já compartilhei várias vezes aqui com os irmãos a importância de ter me mudado para Botucatu, e como isso foi rico para a minha vida, para a nossa vida como família, e especialmente nessa questão de experiências com Deus, do milagre de Deus, do cuidado de Deus. Então a gente precisa entender que os nossos planos, antes de serem nossos, são planos de Deus. Como que Deus está planejando agir no meio disso tudo, né? A Edmeia, que já pregou aqui há alguns anos atrás, ela conta uma história que ela estava viajando para a África, para um país da África, e que quando ela pousou num país, e quando ela olhou na janela apenas para uma parada rápida ali, ela ia para outro lugar, e quando ela olhou pela janela e o avião começando a taxiar, ela percebeu que as malas delas tinham sido descidas no lugar errado, no país errado. E ela viu ali, ela não podia fazer absolutamente mais nada, o avião já estava taxiando. E aí ela disse que ela fez uma oração, e eu nunca esqueci dessa oração dela.
E ela virou e disse: Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe por que eu preciso dessas malas? Eu quero ver como que o Senhor vai sair dessa, como que o Senhor vai resolver esse problema aí, né? Eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada que não deveria fazer, eu não tenho como que o Senhor vai sair disso aí. Os nossos planos, queridos, precisam estar conectados à vontade de Deus, de tal forma que a gente possa virar para Deus e dizer: Deus, o que o Senhor vai fazer agora? Qual que vai ser a solução do Senhor? Ao invés da gente simplesmente: Deus, fiz uma burrada, e agora como que o Senhor vai me ajudar? E agora, Deus, o Senhor vai ter misericórdia de mim ou não? Deus, agora o Senhor vai resolver o meu problema ou não? É a gente poder descansar em Deus, porque junto com os nossos planos, Deus não faz parte apenas de alguém aqui paralelo ao lado para dizer: é Deus que vai me ajudar e aí que Deus resolva. Não, Deus faz parte do plano. Sem Ele não haveria plano, sem Ele não haveria alternativa, sem Ele não haveriam outras possibilidades. Então, queridos, em tudo que somos, em tudo que fazemos, a gente não pode descartar essa questão da presença, da ação de Deus, do projeto de Deus na nossa vida. E naturalmente que esses planos têm a ver com o crescimento na fé, a coragem espiritual de viver pela fé, para agradarmos a Deus naquilo que somos, naquilo que nós fazemos, progredindo ou não, vendo os nossos planos acontecendo ou não, mas a gente precisa ter essa consciência de que é do ser humano fazer planos, mas é o Senhor que está conduzindo, é o Senhor que está conduzindo. Eu tenho planos? Tenho. Deus vai conduzir? Ele vai conduzir. E outra coisa, queridos, Deus vai conduzir a gente querendo ou não, querendo ou não. Deus não está sujeito a minha vontade para dizer: não, Deus aqui tem que dar. Não, Ele não está sujeito àquilo que nós autorizamos Deus fazer ou não. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele age. Agora, o que nós precisamos é ter um coração intensamente ligado ao coração de Deus, para que tudo na nossa vida e na nossa história tenha essa caminhada, essa presença, esse mover de Deus agindo no nosso meio e na nossa vida. Provérbios 16: o coração do homem traça o seu caminho, mas é Deus que dirige os passos. E aqui, voltando especialmente para a igreja, João 4, ergam os olhos, vejam os campos. Queridos, quando Deus vai olhar para Abraão, e Abraão tinha uma grande reclamação: eu não tenho filho. E lógico, ele tentou lá do jeito dele, do jeito da Sara, veio Ismael, mas não era o filho da promessa. E Abraão agora com 100 anos, 99 anos, a Sara lá, 90 anos. E aí Deus vira e diz: Abraão, e aí? Não é Deus, o Senhor não deu jeito nos meus planos. Não, Abraão, que isso? Sua fé é pequena. Olha para cima. Ele olha e diz: conta as estrelas. Não dá, Deus. Eu imagino uma noite assim, estrelada daquelas, né? E Abraão olha para cima e diz: Deus é doido, né? Ele diz: assim como você não é capaz de contar as estrelas no céu, nem as areias nas praias dos mares, assim será a sua descendência. O que Sara fez lá no quarto? O que eu faria, o que talvez você faria. Que engraçado isso, que piada, né? Como que uma mulher seca, 90 anos, vou gerar uma descendência que pode ser contada com a quantidade de estrelas no céu. E Deus vai e faz. Erga os olhos para o alto, erga os olhos para o céu. Às vezes, queridos, a gente não vê coisas acontecendo, porque a gente olha muito mais para a terra. A gente olha para os nossos recursos, para as nossas condições. A gente olha para aquilo que a gente já tem, para aquilo que a gente já tem. Eu falo isso muito no conselho,
que às vezes a gente tem que ter cuidado, porque há um grande desafio entre tomar decisões responsáveis e viver pela fé. A decisão responsável é o que eu tenho? Eu tenho isso, eu vou e faço. Agora, não que isso não seja viver pela fé, tá, gente? Às vezes Deus nos dá os recursos e isso é fruto, experiência de fé. Não estou questionando isso. Não se viver pela fé não significa que a gente não tem para poder tomar uma decisão maluca. Não é nesse sentido. E aí é o grande desafio. Mas tem determinadas coisas que a gente tem que ter convicção do que Deus quer. Deus quer. É da vontade de Deus? É. Então vamos fazer. Mas a gente não tem recurso. Deus vai prover. Isso não significa, então beleza, amanhã eu vou lá e vou comprar meu carro novo, que eu estou pedindo para Deus faz tempo. Não estou falando isso não, hein, gente. Mas estou falando de levar a sério a nossa intensidade de dependência de Deus e de olhar para o céu. Deus, o que o Senhor quer? Às vezes o que Deus quer é que você venda o carro e ande de bicicleta. Não estou falando que é isso também não, mas só estou dizendo que a gente tem que aprender, antes de qualquer coisa, olhar para o alto e dizer: Deus, qual é o propósito, qual é o plano do Senhor? Isso faz parte da agenda, faz parte do planejamento estratégico celestial. Se fizer, eu estou dentro. Mas tem tudo para dar errado. Gente, quanta coisa Deus fez que tinha tudo para dar errado. A história na Bíblia é uma história que a gente olha ali, se não tivesse essa questão do sobrenatural, da ação de Deus, da presença de Deus, tudo que você olha ali é para dar errado. Como que Moisés sai com um grupo aí na faixa de 2 milhões de pessoas, se leva para o deserto, sem saber o caminho, sem ter recursos, sem nada, sem saber quanto tempo ia durar a viagem, e ele diz: vamos para o deserto. Quem faria uma viagem daquela? Quando a gente olha o povo reclamando, a gente fala: mas esse povo é muito incrédulo, esse povo é... talvez eu ia virar para Moisés e dizer: Moisés, eu fico no Egito. Eu talvez fosse do time que ia continuar no Egito, porque lá, embora não seja a minha comida preferida, pelo menos alface tinha, né? E eles reclamam de alface, de repolho, esses negócios assim, comida bem vegetariana, né? Mas talvez eu ficasse lá no Egito, na minha perspectiva, é muito mais fácil. Mas, queridos, precisamos erguer os olhos para os céus e perceber o tempo de Deus, as intenções e os propósitos de Deus para a nossa vida. Esse texto de 1 Crônicas, capítulo 12, queridos, é muito interessante, e aí eu quero ler o versículo, é só um versículo mesmo, 1 Crônicas 12, vai falar que Deus levanta, tem um povo aqui, e isso aqui tem a ver com o começo do reinado de Davi, né? Capítulo 12, versículo 32, da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Agora olha a característica desses 200 chefes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Eu estava lendo esse texto essa semana, preparando para hoje, né? E é um desses textos, falei: nossa, parece que eu nunca tinha visto esse texto antes, né? Ainda mais que tem essa lista de pessoas, né? Os parentes de Issacar, 200 lá, chefes de família. Você já passa para o versículo seguinte para ver se tem alguma coisa interessante, né? 200 homens que eram capazes de fazer a leitura da história do seu tempo, do que estava acontecendo, para decidir qual que era o melhor caminho. Como nós precisamos orar para que Deus nos dê filhos de Issacar nesse lugar, para dizer: olha, o melhor caminho é esse, aqui é o melhor caminho, aqui é o lugar certo. O Edgar, por exemplo, trabalha nessa área, né? Ele trabalha aí
com indicadores de investimento, na XP, né, Edgar? Na XP lá, então quem tiver aí os seus milhões para aplicar, pode procurar o Edgar, que o Edgar, ele é um desses filhos de Issacar da economia. O que é isso? Eu estou aqui com 10 milhões, onde eu faço esse dinheiro render mais? Aí você vai lá e ele vai falar de uns investimentos, de fundos não sei das quantas, da questão da cotação do dólar com o ien, tem isso na cabeça, uma linguagem que é dele, mas ele tem o quê? Um caminho. Qual que é o caminho que a gente deve seguir? Tá bom, então olha, pega 1 milhão, aplica nisso, esse outro 1 milhão compra aquilo, 2 milhões você coloca em tal lugar, e faz aquele negócio lá, e de repente fala, poxa, não é que o cara entende. Aqui filhos de Issacar, homens, e é interessante que diz, né, que todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo, e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. A gente precisa pedir, Deus, me mostre o melhor caminho, me mostre para onde que eu devo seguir. Gente, isso em todas as áreas, na sua vida profissional, por exemplo, quem aí é empresário, Deus, que decisões tomar, né? Quantas empresas deixaram de existir por causa das mudanças da economia, das mudanças tecnológicas. Hoje a gente olha para a internet e sempre tem algum artigo que diz assim, quais são as profissões que deixarão de existir dentro dos próximos 20 anos. Né? Eu sempre olho lá para ver se pastor está na lista ou não. Né? Opa, deixa eu ver aqui. Né? Mas até hoje não apareceu nem pastor nem padre. Né? Por quê? Porque o tempo muda, a história é diferente. A igreja de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, tinha uma cara, tinha um jeito, né? Eu cheguei na igreja que eu pastoreei antes de vir para cá, era proibido ter, por exemplo, bateria, né? Por quê? Porque a igreja tinha uma cara daquele tempo, daquele lugar, e a gente precisa entender isso. Deus, como que o Senhor vai conduzir minha vida? Como que vai ser daqui para frente? Qual que é o caminho que a gente está vivendo? E aí eu preciso, como diz aqui os homens lá de Issacar, eu preciso saber qual é o melhor caminho. E a gente poderia ler esse versículo, né? Qual era o melhor caminho para a IPJP seguir, né? A gente poderia ler esse versículo na nossa perspectiva. E na sua perspectiva também, qual é o melhor caminho? O que fazer? O que deixar de fazer? Né? Deus tem sempre o melhor. Jeremias 29, nós já lemos, eu tenho planos para você. Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça, eu vou dar sabedoria. Para quê? Para tomada de decisões, para olhar para o futuro. Por que nós falhamos? Muitas vezes. Primeiro porque a gente tem medo de fracassar. Todo mundo tem medo de fracassar. Tem medo de dar errado? Claro, natural, normal. Nós temos medo do fracasso. Como é que nós lidamos com isso? Segundo, falta de visão. A gente enxerga muito aqui. A gente não enxerga as coisas na perspectiva de 2 gerações, por exemplo. Né? Na hora que você for comprar um imóvel, por exemplo, você está comprando um imóvel para quê? É para você ou para os seus herdeiros? Ou é só para investimento? Pode ser só para investimento, aí a sua visão vai ser outra. Não, mas eu quero comprar uma casa para o meu bisneto. Será que seu bisneto vai querer morar naquele lugar? Não, eu quero comprar um apartamento nesse prédio aqui, porque meu tataraneto vai amar esse apartamento. Quem disse isso? De repente, seu tataraneto vai morar numa nave espacial, né? A gente não sabe, mas nós precisamos abrir a nossa visão, abrir os nossos olhos para aquilo que é novo e que Deus está fazendo. Quais são as coisas novas que Deus está fazendo na vida da igreja? Né? Eu leio bastante e vejo algumas experiências de algumas igrejas
fazendo coisas que a gente olha hoje, gente, esse povo é doido. Mas são coisas que alguém tem coragem de fazer para alcançar pessoas ou lugares que a gente não tem coragem de ir. E não estou falando aqui de coisa doida, maluca, não. Só estou falando de coragem de tomar decisões. Né? De vez em quando eu vejo algumas igrejas tomando coragem de vender tudo que tem para comprar uma área muito maior e começar do zero. Outro dia eu vi uma igreja aqui em Indaiatuba, né? Uma igreja que está sendo muito bem falada, inclusive, que vendeu o que eles tinham um prédio pequeno no centro da cidade, compraram uma área imensa, tiveram coragem de fazer isso. Imagina, gente, se eu chego aqui num dia, eu vou precisar contratar guarda-costas, né? E dizer, gente, Deus não me mostrou nada disso não, tá? Só estou falando de brincadeirinha, tá? Deus me mostrou que a gente tem que vender. Apareceu uma imobiliária que diz que paga não sei quantos milhões aqui para a gente, do jeito que está, mas a gente tem que desocupar amanhã isso aqui, e depois de amanhã ele tem o imóvel X, e dentro de 60 dias ele entrega um prédio novo para a gente em tal lugar, e por isso, e Deus mandou falar que é para a gente fazer isso. E aí? É muito romântico quando a gente vê os outros fazerem. Mas aí você olha, o quê? E se não der certo? Nossa, mas vai ficar longe da minha casa. Nossa, a vida inteira foi aqui. Nossa, mas eu enterrei, sabe aquele tijolinho ali, naquela parede ali, fui eu que coloquei. E agora? E se Deus, estou falando que Deus não falou nada disso não, tá gente? Isso aqui é só hipotético. Mas e se Deus mostrasse isso para a gente? A gente teria coragem de tomar uma decisão dessa? A gente teria coragem se fosse, eu estou falando assim, se claramente for uma orientação de Deus, não estou falando aqui de plano meu, plano do fulano, do Beltrano, não. Se claramente a gente teria coragem de colocar isso aqui no chão e começar do zero, se fosse de Deus. A gente precisa aprender, e eu falo isso em relação a mim, não estou falando de vocês não, a aprender a entender que Deus tem planos maiores e melhores para a sua igreja. É a igreja dele, queridos. A gente tem que ter consciência que a gente não está construindo nada disso aqui para a gente. Nós não estamos construindo isso aqui para a gente dizer, não, isso aqui é meu, aqui ninguém tira, ninguém toma. Eu lembro de um irmão da igreja, lá numa das primeiras igrejas que eu pastoreei, seu José Borges. Seu José Borges tinha um lugarzinho dele de sentar lá na igreja, né? E era o lugar que ele controlava o ventilador. A igreja era bem pequena, os bancos eram encostados na parede, né? E eu fiquei escandalizado com o irmão José Borges no dia que tinha uma visita que não sabia que aquele lugar era o dele, né? E tinha uma visita, chegou e sentou naquele cantinho lá, né? E chegou lá, o irmão chegou lá e falou, dá licença aí que esse lugar é meu, né? E fez a visita desocupar o lugar dele. E eu nunca me esqueci dessa cena, né? Porque às vezes tem pessoas que dizem, esse lugar é meu, e aqui não é nosso, não é meu, não é seu, não é de ninguém. E a gente não está construindo isso aqui para nós, para o nosso conforto, para o nosso luxo. A gente tem que imaginar, queridos, isso aqui cheio de pessoas que a gente não tem nem noção de qual que vai ser a carinha deles, ou a carona deles. Que quem vai estar aqui vão ser os meus bisnetos, não vão ser nem os meus netos, os meus bisnetos vão estar aqui, e eles vão tocar isso aqui para frente, e Deus vai continuar sendo anunciado, proclamado, a igreja vai continuar firme na fé, a igreja vai cumprir o seu papel, o seu ministério, a sua missão, e a gente sonha com isso. Agora, por que às vezes a gente não vê as coisas acontecerem? Por causa disso aqui, gente, inércia espiritual. A gente fica esperando as coisas acontecerem, e a gente esquece de que nós podemos e devemos ser muito mais ousados na fé.
ousados na fé. No Novo Testamento tem duas palavras que são usadas para confiança. Uma palavra é pistel, né? Lembra de pastel, né? É pistel, que é a palavra eu creio, eu acredito, que é a palavra que aparece quando diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Somos salvos mediante pistel. Agora tem uma outra palavra que é parresia. A palavra parresia, que é traduzido por confiança, tenhamos confiança, tal, mas tem o sentido de ousadia, de coragem, de intrepidez, de dizer, olha, vamos para frente, é assim mesmo, eu confio, eu sou ousado, eu tenho coragem de dar o passo da fé, o passo seguinte, porque eu sei que o Senhor vai fazer as coisas. E aí nós precisamos dessa ousadia, dessa coragem. Mas acima de tudo, queridos, que nós não esqueçamos jamais dessas duas coisas. Primeiro, a questão de nós sonharmos com grandes coisas para nós ou para a igreja. Tem que ser um caminho de dependência, um caminho de humildade, um caminho de consagração e de dedicação ao Senhor. Jamais, qualquer decisão para mim, para a igreja, para você, para nós como povo de Deus, pode ser assim, não, nós vamos fazer isso porque nós somos bons. Lembram de Tiago, o que Tiago instrui? Cuidado, para que você não seja soberbo, dizendo que amanhã eu vou mudar, vou fazer, vou negociar, vou fazer, Cuidado, seja sempre, se o Senhor quiser. Texto aí de Tiago 4, é se o Senhor quiser. Então, é uma ousadia, é uma parresia humilde, dependente, quebrantada na presença do Senhor. E sempre nessa perspectiva, a minha vida pertence a Ele, eu sou dele. Os meus planos não são planos só para mim e por minha causa, é porque eu sou dele, e eu estou nas mãos do Senhor. E os meus planos, e os meus projetos, e os meus ideais, né? Essa semana, Edilé e eu ainda estávamos falando sobre a questão de planos, né? O que vai acontecer daqui 2 anos? Não sei, mas estão nas mãos do Senhor, e nós precisamos crer que Deus tem o melhor, e Ele terá sempre o melhor para a nossa vida, e que a gente possa viver nessa perspectiva. Deus, faça muito mais na minha vida, faça muito mais na vida da igreja. Eu estava agora de manhã, e os diáconos fazem esse trabalho para nós, né, de fazer uma contagem, né, da frequência da igreja, né? E quando eu olho essa contagem da frequência da igreja, e a gente faz isso, não é simplesmente para fazer relatório, não é esse o objetivo. É para dizer, Deus, nós queremos mais, nós precisamos que o Senhor haja, porque o nosso desejo, o desejo do nosso coração é para muito mais. Então, queridos, que sejamos homens e mulheres prontos a viver uma vida de dependência, de quebrantamento diante de Deus, mas conscientes de que se nós vivemos segundo a vontade do Eterno, Deus vai nos dar muito mais. Deixa-me só ver um versículo, se eu coloquei aqui, que na verdade tinha mais outras coisas, né, aqui para a gente olhar. Eu termino com esse aqui, Josué 1:9 e Salmo 31:24. Sejam fortes e corajosos. Às vezes o que precisa tá bom, Deus está dizendo, então vamos, né? Para quê? Para sermos uma igreja aprovada, uma igreja aplaudida pelo Senhor, muito mais do que pelos nossos iguais, mas igreja e pessoas aplaudidas, aprovadas pelo Senhor da vida, pelo Senhor da nossa história. Amém? Alguém tem 1 minuto para fazer pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não? Então vamos ficar em pé para nós orarmos.
Senhor Deus, nós bendizemos o Teu nome e agradecemos pela vida e pela história dessa igreja. Te louvamos, ó Pai, por cada pessoa que já fez parte dessa igreja, por aqueles que fazem parte atualmente, por aqueles que farão parte, inclusive aqueles que ainda nem nasceram, aqueles que hão de nascer, como diz o Salmo 78. Nós nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor nos use para o louvor e para a glória do Senhor. Nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor nos torne homens e mulheres úteis para realizar aquilo que o Senhor deseja fazer nessa parte da cidade. Não sabemos quais são os planos do Senhor. Dá-nos a sabedoria dos chefes de Issacar para tomarmos decisões boas e melhores em relação ao futuro, a decidirmos qual caminho seguir, que sejamos contados entre esses homens e mulheres cheios da sabedoria e do discernimento do Senhor. Conduz a nossa vida no dia de hoje, cuida de cada casa, cada família aqui representada, que seja um dia de paz, um dia de alegria, um dia de sossego na alma de cada um dos irmãos, dos que estão aqui, daqueles que estão participando à distância, que haja manifestação da Tua glória, do Teu poder no nosso meio. Ajuda-nos a manter os nossos olhos para o alto, de onde nos vem o socorro e a direção, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe. Tenha um domingão bom daqueles, tá? Deus abençoe. Todo mundo torcendo para o Palmeiras aí, e vamos que vamos.